Mas eu estava pensando hoje numa coisa que está me incomodando profundamente, que é o dilema diante do qual a gente está colocado como Brasil, né? Como país. E o que me chama muita atenção é que parece que nesse dilema os políticos estão optando pela solução errada, pela resposta errada. Qual é o dilema? O dilema é a gente olhar para o presente e deixar 2022 para depois, ou olhar para 2022 e deixar o presente para depois. Aí o presente vira passado. A impressão que dá é que faltando 15 meses para a eleição, os políticos, de uma forma geral, querem viver a cada dia a sensação, querem respirar, sentir a cada dia a sensação de que a gente está em agosto do ano que vem, convenções, setembro do ano que vem, debates, outubro do ano que vem, dia D. É o tempo inteiro, a todo instante, e é oposição, é governo, não tem uma declaração pesada para enfrentar os verdadeiros problemas brasileiros. Por exemplo, habitação no Brasil. A gente constrói casa e casa e casa e casa e casa e casa num ritmo possível e o déficit habitacional só sobe. Ele é muito maior do que quando começaram os programas de habitação. É impressionante um negócio desse. Tem mais gente precisando de casa hoje do que antes da gente começar o programa de habitação. Aí alguém dirá, bom, mas se não tivesse programa de habitação, teria mais gente ainda precisando de casa. Sim, mas como é que a gente pode ter um programa de habitação que não enfrenta, não consegue dar conta do problema? É uma loucura, é algo que tem que ser discutido. Como é que tem que ser um programa de habitação? A gente não discute isso. Saneamento, aprovamos legislações. Como é que está andando, como é que a gente está retomando os projetos de saneamento? No campo da energia, os investimentos na área de energia, rodovia, ferrovia, como é que estão as ferrovias brasileiras? Como é que está a nossa infraestrutura? Como é que está o nosso investimento? Nenhum, não temos investimento no Brasil. As reformas, piada, são as piadas brasileiras. A reforma da Previdência passou, a reforma tributária está aí, solta, a reforma administrativa é uma piada. Eu lia um jornal de 1997, conversava com a Juliana Rosa dia desses. Dia desses não pode ser muito, né? Porque ela começou na segunda-feira. Mas foi segunda ou terça-feira. E comentava com ela o seguinte, eu abri um jornal de 1997 e tinha uma discussão sobre a reforma administrativa, Carla. Nós estamos em 2021 e essa conversa de reforma administrativa continua. Então, a gente vai deixando o hoje para depois, o hoje virar ontem, e a gente não se atualiza e fica de olho sempre lá na frente. E é uma loucura isso. O clima de eleição, ele supera o tempo da gravidez. Quer dizer, uma gravidez dura 9 meses. A gente criou a gravidez de 24 meses, de 36 meses, nem elefante. E é o tempo inteiro. Essa é a primeira eleição brasileira que começou em 2018 e não acabou. Não acabou o processo eleitoral, vai até 2022. Não foi assim antes, mas está assim agora. E aí vão saindo pesquisas, vão saindo estudos e as pessoas vão tirando algumas conclusões, muitas delas precipitadas, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo que isso, cada pesquisa que sai, cada estudo que sai, vai deixando todo mundo ainda mais nervoso, né? A começar pelo governo. O presidente Bolsonaro está uma pilha de nervos. Ele olha, sai a pesquisa mostrando que a maioria das pessoas enxergam o presidente como incompetente, desonesto, falso, indeciso, despreparado, autoritário e pouco inteligente. Pô, uma coisa é você falar o seguinte, olha, ele não está tendo um bom desempenho, o governo dele não está entregando o que eu esperava, acho que ele demora para tomar decisões, entendo que ele precisa investir mais na qualidade dos seus ministérios, dos seus ministros, é uma coisa. Agora, a hora que você atribui a figura da pessoa, na pessoa, incompetência, desonestidade, falsidade, indecisão, despreparo, autoritarismo e baixa inteligência, são atributos, quando ligados ao candidato ou ao presidente, são difíceis de descolar. Né? Não são impossíveis, mas são difíceis de descolar. E tem uma coisa que a gente tem que olhar, é que nessa fase agora, muita gente, quando perguntado
sobre em quem votaria, fica idealizando. Óbvio que fica idealizando. E aquele que tem o poder na mão não tem como ser idealizado, porque ele está com a caneta, então ele erra, ele acerta, ele é testado, ele dá respostas erradas, acerta e tal. Então ele não é idealizado, mas os outros acabam sendo idealizados. Mas o que me inquieta é essa opção ruim, negativa, nociva para o país, que é a gente ficar de olho no processo eleitoral e não fazer uma listinha que a gente não fez em nenhum momento nos últimos 3 anos. Quer dizer, desde o governo Temer, quando havia a ponte para o futuro, a gente não discute, no governo Bolsonaro nunca discutiu, uma lista de afazeres. Já falei disso usando como exemplo a lista de supermercado, gosto de citar isso porque é muito claro. Quer dizer, você pode ir ao supermercado e sair comprando, pega o seu carrinho, vai correndo pelos corredores, vai botando para dentro o que você precisa e acaba comprando muito daquilo que você quer e resultado acaba fazendo uma compra mais cara. É menos eficiente. É mais eficiente você fazer a lista. Preciso desse produto, desse produto, desse produto. E você vai priorizando. Se eu tiver X reais para gastar, eu compro isso aqui. Se eu tiver mais, enfim. E a gente não vê isso no governo. Quais são as necessidades hoje do Estado brasileiro? Quais são hoje as necessidades da sociedade brasileira? Como é que concilia as necessidades do Estado para que ele possa funcionar de maneira eficiente com as necessidades das pessoas para que elas possam respirar, trabalhar, produzir, empreender, gerar riqueza? O Estado, ele consegue funcionar como um fiel da geração de riqueza produzindo pobreza. O Estado não produz riqueza, né? O Estado pega o dinheiro da sociedade, devolve e tem um custo de transformação. É feito um carro táxi, por exemplo. Ele coloca a gasolina e ele faz uma corrida e cobra um valor da pessoa. A pessoa faz uma troca. O Estado faz uma troca, só que o custo de transformação, ou seja, ele pega o dinheiro da sociedade, devolve para a sociedade e fica com um pedaço, só que o pedaço que ele fica é monumental. Tanto que o Estado hoje fica com mais de 1/3 do nosso dinheiro e não investe em nada. Então o Estado consome 1/3 do nosso dinheiro e não devolve nada na forma de melhoria da estrutura que hoje serve aos brasileiros. Entrega um sistema de saúde, entrega um sistema de educação, e é de se perguntar se esses sistemas eles estão à altura do valor que a gente investe nele, que o Estado coloca nele. E todos os estudos mostram que a gente tem uma qualidade de ensino e uma qualidade de saúde inferior aos valores colocados. Todos. Aí alguém pode dizer, não, mas o SUS agora está mostrando a sua força, o seu valor no combate à Covid. Que bom que ele conseguiu mostrar algum valor, alguma força. Mas é indiscutível, os problemas continuam. Vai marcar uma consulta com um especialista, vai marcar um exame na rede pública. Demora, é complicado. Era antes da pandemia, voltará a ser depois da pandemia. Pega os alunos, a taxa de evasão escolar, pega os alunos, veja quantos entram no ensino fundamental e quantos chegam à universidade e vê se esse sistema é eficiente. E enquanto a gente fica olhando para 22 o tempo inteiro, o presidente fazendo discursinho de 22, a oposição fazendo discursinho de 22, os senadores fazendo da CPI uma disputa eleitoral para 22, os da oposição e os do governo, a gente está deixando o nosso tempo passar. Não dá para ficar olhando lá para frente. Senão a gente sempre vai ficar para trás. E apostas são muito precipitadas. Por exemplo, no começo de 1989, lembrando que 89 foi o ano que o Fernando Collor virou presidente, um levantamento feito pela Federação das Indústrias de São Paulo mostrava que a sociedade queria uma candidatura de centro-esquerda. Isso no início de 1989, início de 89. Aí o Collor vai ganhar a eleição, o Collor uma candidatura de direita, né? Deu Fernando Collor. Na largada da corrida de 1994, o Lula estava na frente e a candidatura do Fernando Henrique foi descrita como obra de ficção científica. Literalmente, obra de ficção científica, análise de estudiosos, especialistas e tal. E, no entanto, em 1994, quem ganha a eleição é o Fernando Henrique. A ficção científica ganhou a eleição. Nos primeiros levantamentos de 2002, ano em que o Lula ganhou a eleição, quem aparecia em primeiro lugar era Rosiana Sarney.
E nem candidata ela foi, né? Aí, quando em 2010, por exemplo, o Serra parecia ter chance real de vitória. No entanto, ele foi derrotado pela Dilma, que voltaria a vencer em 2014. E em 2015 já tinha 50 pedidos de impeachment contra ela. Em 2016 ela caiu. Fazer previsão na política e olhar para o futuro na política, mas esse futuro tolo, futuro da aposta, futuro da previsão, é uma coisa que toma da gente a oportunidade, Carla, de fazer aquilo que é preciso fazer, de adotar a agenda de transformações. É estranho imaginar, e a gente não inventa notícia, que a CPI chame mais atenção do que o debate das reformas. E não é uma invenção da imprensa. A CPI efetivamente ocupa mais espaço na vida dos políticos, ocupa mais espaço em Brasília e, naturalmente, a imprensa retrata isso. A imprensa não fica inventando. A imprensa vai dizer que a reforma da tributária está andando e não vai falar da CPI. Só se a CPI não estiver fazendo nada, andando mesmo não está. Eu acho a CPI um desastre. Mas ela acontece, ela está lá, tem sessão, tem reunião, prenderam, aquelas palhaçadas que a gente vê. Mas e os outros debates? Os outros debates são declarações aqui e ali, reuniões que andam devagar, criaram agora uma frente do custo do Brasil, você fica falando, que bacana, agora vão enfrentar as questões do custo do Brasil, que é o que interessa. Interessa para o pipoqueiro, interessa para quem vende churrasquinho na porta do estádio, interessa para o grande empresário, para o médio empresário, para o dono da papelaria, para o dono da padaria, para o dono de uma pequena oficina de bicicleta. Todo mundo sabe o que é empreender no Brasil, como é difícil, como é complicado. Como ser empresário no Brasil é ser o último a receber. Paga imposto, paga imposto, paga imposto, paga os custos. Quando você vê, sobrou um pouquinho. Você nem vê uma diferença de renda grande entre pequenos empresários e os eventuais empregados com quem ele trabalha, que trabalham com ele. Isso precisa mudar. O Brasil já foi uma terra de grande prosperidade e tem muito potencial para ser e voltar a ser uma terra de grande prosperidade. Quem olha lá fora para a gente vê as oportunidades. É estranho imaginar, mas o estrangeiro vê mais chance de ganhar dinheiro no Brasil do que a gente. Porque o brasileiro vê que a competição é desfavorável. Olha o que está acontecendo com a indústria brasileira. Quer dizer, o Brasil que vinga é o Brasil que manda coisa para fora. É o Brasil do agronegócio. Agora, o Brasil que fica aqui dentro, em real, o Brasil que transforma coisas para vender coisas mais sofisticadas, tá indo de mal a pior. Está indo de mal a pior. Por isso que o crescimento econômico é totalmente desigual. A Juliana falava sobre isso quando notava o aumento do PIB brasileiro esse ano, que vai passar de 5%, mas com uma inflação alta e desigual. Então, esse dilema, eu queria reforçar, a gente está diante de um dilema. Ir fazendo a pior escolha. Olhar para hoje, deixar 22 para amanhã e se concentrar na solução de alguns problemas, uma parte que seja. Ou olhar para 2022 como se estivesse acontecendo agora, como se o parto fosse acontecer agora e todos os dias, e deixar os problemas brasileiros para depois. Imagina a qualidade do debate de 22. E, lamentavelmente, Carla, é isso que parece, é isso que está me angustiando. Eu adoro esse país e todo mundo com quem eu converso adora o país. Você vê as pesquisas, as pessoas gostam de ser brasileiras. Não é que elas falam, eu queria ser uruguaio, né? Argentino. Né? Não, o cara gosta de ser brasileiro, acha legal, mas olha para quem está conduzindo, presidente da República, governadores, prefeitos, e fala, puxa vida, mas será que a gente é tão dedo podre assim que só consegue errar, a gente não consegue acertar nunca? Então esse clima, esse gosto ruim, a gente precisa botar para fora, precisa falar para que com a indignação surja um movimento, não de uma nova candidatura, não é disso que eu falo não, porque daí é falar de 22 de novo. Um movimento para a gente aproveitar o tempo que está sendo perdido. A gente perdeu o mês de julho, perdeu o mês de junho, perdeu o mês de maio, em parte pela pandemia que varreu o mundo inteiro, mas os outros países estão saindo. E a gente patinando nas transformações. Quer dizer, esse é o mal do qual a gente tem que se livrar. E é uma cilada brasileira, típica brasileira, que infelizmente está colocando a gente diante de um risco elevado de perda de tempo. E perder tempo é tempo que não volta.
Então eu queria fazer um convite a essa reflexão. Vamos deixar 2022 para 2022 e vamos aproveitar esse ano ímpar, que é único também, porque é ímpar e único, para fazer parte das mudanças e entregar para 2022 um cenário melhor, um cenário mais promissor, uma eleição num ambiente econômico mais sofisticado, para que o Brasil possa finalmente fazer os 5 pontos, seja lá o que for de crescimento esse ano, e não 2 ou 3 o ano que vem, mas não ser voo de galinha, chega de voo de galinha.